Quem falou antes? Tudo bem, mas dá tempo. A parte, eu só estou dando um blá 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 sobre revisão na parte de complexo. O que interessa para a gente é o que eu vou falar sobre cálculo, né? Eu vou até acelerar aqui, porque o que interessa é a parte de cálculo. Então, pessoal, da mesma forma que você tem em constante estabilidade, lá para constante estabilidade, você tem o alfa zero, o alfa um, é para saber a concentração, a abundância de cada espécie do sistema ácido, né? Alfa 2 e assim atrás, assim diante. Alfa zero era a espécie sem nenhum próton. Exemplo, num sistema ácido fosfórico, seria o ânion fosfato. Aqui você escreve H mais elevado a N, no caso da fosfórica é 3, mais K1, primeira constante ácido, vezes H mais elevado ao quadrado, mais pontinho, 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 até chegar ao último termo, que é K1, K2, K3. E aqui em cima você coloca o alfa zero, esse último terço sem nenhum H elevado, H elevado a zero. Né? E assim sucessivamente. O alfa 2 seria aquele termo, seria o mesmo denominador, só que você vai pegar o termo que contém a espécie, que seria o alfa 3, alfa 2 seria K1 vezes H, ou seja, a espécie que contém H ao quadrado. Pessoal, então isso vocês fizeram lá no equilíbrio ácido-base. O que nós vamos ter aqui é algo similar para beta, para complexo. Estou interessado em saber a fração, né, de um complexo, né, ou até do metal livre, em relação ao sistema, né, complexante. Exemplo, se eu colocar amônia, eu vou ter constante sucessiva de complexação. Vou ter K1, vou ter depois K2, K3, e cada etapa é uma amônia que se entra. Primeiro, a amônia formou Ml, depois Ml, mais uma amônia formou Ml2, e assim sucessivamente. É a mesma matemática, só que aqui, diferente do primeiro, aqui você tem constante de estabilidade. Essas constantes aqui é muito maior que um, né? E são altamente favoráveis. Delta G, energia livre de Gibbs, é menor que zero. Né? Você lembra a relação, delta G constante, né? Delta G igual a menos RT, logaritmo da constante de equilíbrio. Nós estudamos isso lá no início do curso, tá? Então, se a constante é maior que um, né, esse valor logaritmo vai ser negativo. Por isso que a variação de energia livre é menor, significa que o sistema ficou mais estável, saiu de um potencial energético acima e caiu, significa que está mais estável. E essa energia que foi liberada, ela se traduz em calor, entalpia, ou variação de entropia, certo? São as duas funções de estado que vai reger a espontaneidade da reação. Pessoal, sempre insisto em falar de termodinâmica, porque isso é a base, né, de vários conceitos, principalmente equilíbrio químico, tá? Né? É importante que vocês sejam bons em termodinâmica química e também em cinética e equilíbrio químico. Eu diria que essas três matérias, assim, é a base de tudo aí, processo industrial, né, o dia a dia, entender muitas relações, né, de transformações da matéria e de energia. Vamos lá, pessoal. No caso, então, as constantes de complexação de estabilidade, são constantes de estabilidade, né? E aí, devido à inversão, porque nesse sentido é desfavorável, mas se você inverte essa equação aqui, ó, ela é favorável. Imagina como se você pegasse a base e protonasse. Esse é um processo espontâneo. Pegar o último aqui, protonar, se a constante é muito baixa para a direita, ela será muito alta para a esquerda. Então, você entra com o sistema, esse aqui, ó, né, essa formalização. Imagine como se você estivesse pegando um ácido de Lewis, que é o H+, formando um complexo, entre aspas, com uma base de Lewis. Quando você protona uma base de Lewis, você não chama aí de complexo, tá bom? Mas a formulação seria similar. É possível você inverter tudo isso e escrever nessa forma que daria a mesma coisa, tá bom? Mas os livros, historicamente, eles trabalham, então, com uma formalização partindo-se, né, da formação de complexo, ou então é, uma constante de estabilidade, ok? Então, se você tem um sistema com metal e várias espécies complexadas desse metal, complexantes com esse metal, exemplo, cobre sem ligante, cobre com uma amônia, cobre com duas amônias, cobre com três amônias, cobre com quatro amônias. Então, você vai calcular da seguinte forma: no denominador, você é sempre igual para todo mundo, aqui é o denominador. 1 mais K1L mais K1L vezes K2
L ao quadrado, mais K1, K2, K3, L ao K3, né? Vezes L ao cubo, e assim sucessivamente. Vai depender do número de etapas de complexação. São etapas sucessivas de complexação. O beta zero seria aquele complexo, ou aquela espécie que não tem nenhum ligante ligado a ele, que é o próprio metal. É metal dividido por Cm. Cm é a concentração, né, de todas as espécies de metal no sistema aquoso, tá bom? Que é cobre livre mais, cobre com ligante mais, cobre com 2 ligantes mais, cobre com 3 ligantes, assim sucessivamente. Então, para você calcular o beta zero, o que nos interessa para efeito de cálculo aqui, principalmente ligado à IDTA, você pega, então, 1 sobre isso, pois 1 é o termo beta zero. Se você quisesse calcular beta 1, você teria que pegar esse termo aqui, ó, que é o que tem um ligante, e colocar aqui para cima. Se você quiser calcular o beta 2, você pegaria, então, esse termo aqui, ó, esse fator, e coloca para cima. E assim sucessivamente. Muito similar ao equilíbrio de ácido-base. Só que lá, você começa, né, com o próton com maior índice N e vai caindo, né, a exponenciação, o expoente, né, desses fatores. HN-1, e aqui vai aumentando o produtório constante. K1 vezes K2, depois K1, K2, K3. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui você começa com 1 e vai aumentando o expoente dos ligantes. Então, é 1 mais, K1, L, depois K1, K2, L ao quadrado, K1, K2, K3, L ao cubo, K1, K2, K3, K4, L à quarta potência. Ah, tem mais complexo? Então, K1, K2, K3, K4, K5, L à quinta potência. Pessoal, então não tem sentido eu pedir isso em prova, um sistema com 6 etapas de complexação sucessiva, você fazer isso na calculadora. Você vai errar, é muito complicado fazer isso na calculadora, entendeu? É preferível fazer no Excel, que aí você coloca numa caixinha o valor do ligante, coloca as constantes e arma o seu equacionamento em cada célula, né? O que eu faria? Faria separadamente cada fator desse, teria um somatório de todos os fatores mais um, depois bastaria pegar aquela célula com o fator, né, que refere-se ao ligante 1, o primeiro ligante, dividido pelo denominador. Depois, pega aquele segundo fator, terceiro fator no caso aqui, porque o primeiro seria 1, né? E assim assado. Mas o 1 não se calcula, né? Então, você faz sucessivamente isso, você rapidamente no Excel calcula tudo isso. Pessoal, então agora vamos aplicar esse conceito. Então, só para lembrar, aquele livro, aquela tabela em espanhol, na apostila, ele trata da constante de estabilidade global, né? Então, ele vai pegar todas as constantes, multiplicar e ter o valor global. É a mesma coisa se somar todas as etapas, né, de passo a passo, né, etapas sucessivas. Então, aqui nessa parte aqui, deixa eu ver se eu apago aqui. Então, só para relembrar, pessoal, vou apagar tudo aqui, ficar bonito. Então, só para relembrar, tá bom. Chega, 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 chega. Beleza, apagou tudo. Então, se você soma a primeira constante, a primeira equação, com a segunda equação, com a terceira equação, né, você vai, pela lei de Hess, você vai ter a constante global. Então, vai ser metal mais... Ó, vai cortando, né? Corta, corta. Você está somando a equação e está cortando. No final, você, então, vai ter que... Aqui não mostra, não, né? Vai ser metal mais NL, que é o número total de etapas de complexação, vai gerar, está em equilíbrio com MLN. Então, a constante G aqui global seria K1 vezes K2 vezes, pontinho, pontinho, KN. Tá? Essa é que nós chamamos de constante global. É somatório de cada etapa aqui parcial, né, de complexação, tá bom? Então, aquele livro, desculpa, aquela tabela em espanhol que está no final da apostila, ele só te dá a constante global, só a última etapa, né, de complexação, tá bom? A maioria dos cálculos já é suficiente esse valor, por quê? Porque quando você faz uma complexação com excesso de ligante, né, mesmo que tenha várias etapas de complexação, o ligante final é o que prepondera.
maioria dos casos, é assim, porque cada etapa sucessiva contribui com mais. Se aqui é 10 elevado a 2, aqui é 10 elevado a 3, o outro talvez aqui é 10 elevado a 1. Observe que você tem um somatório de expoente, ou seja, o valor final aqui seria quanto? Né? Soma as equações, multiplica as constantes, como está tudo na base 10, repete a base, soma os expoentes. Nesse exemplo aqui vai dar 10 elevado a 6. Tá? Então, observe que a cada etapa sucessiva contribui, né, com mais complexação. Então, você considera a última etapa a preponderante. Mas isso depende muito da concentração de ligante, como nós já vimos na aula passada, né? Aquele gráfico lá do cobre. Não, desculpa, vai ser nessa aula, né? A questão do cobre, né? Vocês vão ter um exemplo que eu acho que é do cobre. É porque eu já preparei a aula achando que eu já falei tudo isso. Aqui, essa aqui, ó. Tá? Então, vamos aplicar isso para a especiação do cobre em contato com a amônia. Então, o cobre ele gera vários complexos. Cobre com um ligante, cobre com 2 ligantes, cobre com 3 ligantes, cobre com 4 ligantes, e para por aí. O cobre, geralmente, o complexo de cobre tem estabilidade, formando uma ligação quadraplanar. Ok? Como eu falei, eu não lembro muito totalmente de tudo que eu aprendi na graduação de inorgânica, mas existe, parece lá, uma distorção de Gene-Teller para alguns casos metálicos, e tende a formar um complexo quadrado planar. Né? O cobre é um deles, que eu me lembro. Tá? Então, a estabilidade dele, ele para aqui. É possível ter cobre com 5 amônias, cobre com 6 amônias, mas isso não é muito favorável. Né? As principais constantes estão aqui. Significa que a constante global dele seria quanto? 10 elevado a 10 elevado a mais 4,11. Lembrar que em complexo, pessoal, você usa log positivo, log de K. Então, você não usa a função P, né? PK. Porque em constante de estabilidade, repetindo, exemplo, constante de um ácido é igual a 10 a menos 3. Então, se você aplicasse log de K aqui, né, você teria menos 3. Então, para não ficar falando de constante no caso de constante de estabilidade com log negativo, então você aplica a função P. Então, menos log disso é igual a PK. Beleza? Menos log é a função PK. Daí, esse aqui vai se transformar em mais 3. Tá bom? Então, constante de ácido base, de precipitação, você escreve como P. Né? Por exemplo, se eu escrevo PKPS, é menos log da constante de solubilidade. Se eu falar que essa constante vale 9, PKPS é 9, significa que a constante KPS é igual a 10 elevado a menos 9. Porque eu apliquei a função P, menos log disso é 9. Significa que o menos joga para cá, então vai dar 10 elevado a menos 9. Contudo, para complexo, né, para complexo e para oxidação, as constantes são de estabilidade. É favorável a reação para a direita, já que você pega um metal e liga-se com um ligante que é altamente favorável ir para a direita, tá bom? É muito mais deslocar para a direita do que para a esquerda. Significa que essas constantes têm valor positivo, maior que 1. 10 vai dar mais alguma coisa. E, em geral, maior que 10 a 4, 10 a 5, 10 a 20, 10 a 10, são valores muito, muito altos. Bilhões, trilhões, quatrilhões, ou muito mais que isso. É muito favorável essas ligações, né? A base de Lewis com o ácido de Lewis. Pessoal, então, nesse caso, você não deve colocar a função P, já que, como é que é positivo, só basta colocar o log da constante. Nesse exemplo, vai ser 4, tá bom? Então, cuidado com confundir isso, porque eu me lembro, presencialmente, tinha muito aluno que eu dava a função P ou log, o cara escrevia a constante errada, não sabia nem interpretar o logaritmo e errava todo o problema. Você pegou a constante errada, erra tudo. É lógico, eu não dava 0 para o aluno, eu dava 50% da questão, 60%, porque ele fez certo, mas infelizmente pegou uma constante errada, né? Vamos lá. Eu estou aqui com log K1, K2, K3, K4. Constante global vai ser 4,8, 4,7 vezes 10 a 8. Pessoal, repito, na próxima apostila eu não vou colocar números assim, né? Tipo, como está aqui, ó. Não, já tá certo. Não, desculpa. Esse 4,7 aqui já é resultado final, né? Dessa contarada aqui, tá bom. Porque eu não tô falando com a constante global. Aqui são as constantes parciais. Esse 4,7 vezes 10 a 8 é o resultado daquele termo B. Desculpa, o denominador. Esse resultado aqui, ó. 1 mais K1L, mais K1, K2, L ao quadrado, mais K1, K2. Tá vendo aqui, ó?
Depois, primeiro termo tendo ligante. Então, é 0,1, que é a concentração do ligante, é 0,1, beleza? Vezes a constante K1, tá aqui. Depois, ligante ao quadrado, então dá 10 menos 2, que é 10 menos 1 ao quadrado, 10 menos 2, vezes K1 vezes K2. É só somar os índices, né? Dá 7,61, 10 elevado a 7,61. E assim sucessivamente. Aqui é K1, K2, K3, que dá 10 menos 3. Desculpa, L ao cubo, que é 10 menos 3, vezes K1, K2, K3. É só somar 4,1 mais 3,50 mais 2,70, e esse é o índice final para elevar o 10. 10 elevado a esse índice. Repete a base, soma o expoente. E assim sucessivamente. O valor final, então, do denominador deu 4,8 vezes 10 a 8. Ok, galera? Então, agora você basta pegar cada fator desse para tirar os betas. Então, beta 0, 2,1 vezes 10 menos 9, foi calculado, né? Como? 1 dividido por esse valor final. Beta 2 seria esse termo aqui, dividido pelo denominador, que é esse. Beta 3, aqui é beta 1, né? Não, desculpa, beta, aqui foi beta, esse primeiro 1 é o beta 0. Aqui é o termo que tem um ligante, que é esse daqui, ó. Né? Então, vai ser esse termo sobre o denominador, vai ser beta 1. Quando você pegar esse termo aqui e dividir, né, pelo denominador, que é 4,7 vezes 10 a 8, você vai ter beta 2. E assim sucessivamente, tá bom? É bem fácil memorizar isso, né? Não é complicado. Pessoal, feito assim, você tem os valores nessa concentração de amônia, que é 0,1. Se você plotar isso no Excel, qualquer gráfico, agora variando a concentração do ligante, aqui eu estou variando a concentração do ligante, aqui a concentração está aumentando de 10 a menos 6, na escala log, que equivale a menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Se você colocar na ordenada, desculpa, na abscissa, né, o log do ligante, e na ordenada, o log de CM beta N, o que é CM beta N, pessoal? Né? É o próprio espécie, exemplo. Né? Beta 0 é igual a concentração do metal livre dividido por concentração C do total, né? De metal ligado, livre mais ligado, ou seja, é o CM. CM é a concentração analítica de metal. Você colocou lá no Becker, parte complexou e parte sobrou. Qual é o total de metal? É tudo isso. Metal livre mais aquele complexado, por exemplo, aqui com amônia. Então, quando multiplicar beta 0 CM, você tem o teor de quem? Do metal. E assim sucessivamente. O que é beta 1? É o complexo ML com ligante sobre CM. Então, quem é ML? É a espécie ML, é beta 1 CM. Então, o autor escreveu que log de CM beta N, tá? Ou seja, cada log CM beta N refere àquela espécie do sistema. Então, essa curva aqui que eu estou desenhando vermelho, essa curva aqui, ó, que vai descendo, à medida que vai aumentando o teor de ligante, vai formando mais espécies ligadas e diminuindo essa primeira espécie. Quem é essa espécie? Quem representa beta zero? É o metal livre. Então, aqui é o metal livre, é o M, N+. Eu vou tirar K para não facilitar. Tá, N+. Depois, à medida que aumenta o teor ligante, ele vai complexando mais ainda essa espécie inicial, que é o metal livre. Então, a concentração de metal livre vai caindo e vai aumentando a espécie complexada contendo um ligante. Está aqui, ó. Ela sobe, tem um ápice, que é uma certa concentração, depois vai caindo. Por quê? Porque ele vai sendo protonado por uma terceira etapa uma segunda etapa de complexação. Então, essa espécie aqui é ML, a outra espécie aqui, essa daqui, dessa curva aqui é ML2, essa curva aqui é ML3, e finalmente a última curva, vou desenhar aqui cinza, sei lá, eu estou com poucas opções de cores, vou pegar aqui cor, essa laranja aqui. E essa, então, aqui, essa última aqui, que é esse laranja, seria o ML4, tá bom? ML4.
Beleza? Então, isso aqui é bonito você fazer isso no Excel. É muito fácil. Você coloca uma célula, o ligante de entrada, valor de ligante, coloca as constantes, depois calcula o fator, né? Assim, células diferentes, para facilitar. Né? Primeiro, segundo fator, que é esse daqui, calcula, terceiro fator, lá embaixo. Aqui, assim, sucessivamente. Né? Depois, basta calcular. Quem é beta zero? 1 sobre o denominador. O denominador é somatório de tudo isso daí, né? E assim sucessivamente, você vai ter esses gráficos aqui. E automaticamente, quando você mudar a constante ligante ou a constante de equilíbrio, você vai ter qualquer que seja o gráfico, tá bom? Automático, muito rápido, instantâneo. Muito legal fazer isso no Excel. Pessoal, esse negócio chamado NumMed ligantes, isso é mais para pessoal que realmente trabalha com complexometria ligante. Aqui é um equacionamento que mostra, eu explico isso na aula síncrona, alguns autores precisam saber qual é a média de ligantes. Da mesma forma que o IBGE faz a pesquisa de média de idade, média de salário, né, que representam a população, aqui também você tem uma população de espécies ligadas no sistema aquoso. Né? Você tem ligante, você tem metal livre, ligante, um ligante complexar, dois, né? Metal ligado com 3 ligantes, com 4 ligantes. Dependendo da concentração do seu ligante, como nós falamos, aqui, ó, ele não está mostrando aqui, dependendo da concentração do seu ligante, vou pegar uma caneta vermelha aqui, você vai aumentando, à medida que vai aumentando a concentração ligante, vai aumentando a média, né, de espécies ligadas, né, com mais ligante, tá bom? Se você tem muito excesso, muito grande de ligante, você prepondera a espécie mais ligada, mais complexada. Se você tem muito pouco concentração de ligante, você praticamente tem o metal livre, tá aqui, ó. Ok? Então, o número médio de ligantes é zero, tende para zero. Tá bom? Aí, na aula também, assim, eu falei sobre efeito pH, sobre equilíbrio e complexação. Pessoal, se eu fizer o uso de um agente complexante, que a maioria deles tem prótons, né, seja de grupo carboxílicos, de amina, né, fenol, vários grupos orgânicos presentes na molécula, você, então, esses ânions, né, complexantes, eles são passivos de hidrólise. Então, o teor de ligante livre, que é realmente complexa, ele é função do pH. Tá? Então, um ligante totalmente protonado, ele não é ligante, né? Até pode ser, mas a força de ligação dele é pequena. Geralmente, quando ele é complexa, ele expulsa os prótons presos ao grupo carboxílico, fenólico, amina, tá bom? E por isso, a quantidade realmente do ânion complexante é função, o ânion orgânico complexante é função do pH. Como exemplo mais simples, nós temos a amônia. A amônia, vocês sabem que está em equilíbrio com o íon amônia através desse equilíbrio aqui, né? Beleza? Nós já estudamos lá em ácido base que você tem a espécie protonada do componente amônia e a espécie não protonada, que é própria amônia. O componente amônia tem espécie amônia. Lembra disso, né? Diferente componente e espécie. E o que me interessa aqui é saber o teor de ligante. O ligante é aquela espécie sem próton, né? Naquela abordagem ácido base, que é o alfa zero, né? Então, você teria a concentração da base, né, de Bronze-Lowry, que seria a amônia, que perdeu o próton, dividido pela concentração do ácido. Né? Nesse exemplo aqui, eu vou chamar de ligante, pois esse amônia, né, ela está participando do equilíbrio de complexação. Então, eu vou chamar de Cl, tá bom? Então, Cl é o que é a receita, é o que você dissolveu. Se você colocou lá uma quantidade de amônia aquosa, ou até o íon amônio, e depois regular o pH, né, o somatório das espécies possíveis desse componente amônia, que é o íon amônio e amônia, ela é Cl. E qual é a fração de amônia não protonada? É alfa zero. Aqui seria o alfa 1, seria o íon amônio, mas isso não me interessa para efeito de equilíbrio e complexação. Essa espécie aqui só me interessa
Essa espécie aqui só me interessa para as bases, mas não para equilíbrio e complexação. Quem complexa é o íon amônio. Desculpa, a molécula amônia. O íon amônio é solúvel em água, ele é solvatado, entendeu? Ele não vai participar de complexação. Pessoal, então, olha bem. Como existe, então, essa complexação, né, da amônia, eu tenho que corrigir o teor de ligantes que sobra, né, em função do pH. Eu preciso saber qual é a fração, né, que realmente do ligante que sobra quando eu dissolver. Então, a fração que nós acabamos de falar é qual? Alfa zero. Alfa zero é amônia sobre ligante. Significa que a amônia é alfa zero Cl, também que é alfa zero Cl. Beleza? E você calcula como alfa zero. Denominador, HN mais K1H elevado a N menos 1, mais K1, K2H elevado a N menos 2, mais K1, K2, K3H elevado a menos... E assim sucessivamente, e coloca aqui em cima, para alfa zero, o último termo. Como a amônia só tem o equilíbrio do componente amônia e o amônio, ele só tem um próton, então é o alfa zero será obtido apenas pela constante Ka. Ou seja, H elevado a 1 mais Ka vezes H elevado a zero, isso aqui né, 1, e joga aqui em cima o termo que não contém próton, que é o Ka. Beleza? Pessoal, qual é a concentração de cobre, então? Cobre pode ser dado, beta zero é cobre livre sobre CM, tá bom? E quem é beta zero? É 1 mais K1, concentração livre de ligante, K1, K2, concentração livre de ligante ao quadrado, e assim sucessivamente. Vai depender do número de coordenação final do ligante com o metal. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui a borracha. Vocês estão entendendo? Eu estou falando rápido, muita coisa, porque eu queria fazer o exercício. Isso aqui foi matéria assíncrona, tá bom? Tudo bem até agora? Tá dando para acompanhar o raciocínio, pessoal? Eu sei que talvez... Eu postei 4 dias atrás a aula, mas você sempre nunca tem tempo para assistir minhas aulas, né? A maioria aqui diz que não tem tempo. Eu também tenho que ter tempo para preparar a aula, entendeu? Então, eu estou preparando essa aula, em, geralmente, final de semana. Pois sexta-feira eu trabalho o dia inteiro no laboratório. Eu tenho pessoas lá para orientar, não tem como. Eu não estou remoto, entendeu, pessoal? Eu fico remoto quando estou aqui em casa, aí eu estou remoto. Mas eu estou presencialmente na UF todo dia, né? De 9 da manhã até às 6 da tarde, todo santo dia você me encontra lá no laboratório de Química Analítica. Estou acontecendo mil coisas lá, de pesquisa, principalmente pesquisa e também projeto show de química. Muito streaming, lives, né? Oficinas, congressos, coisa está 1000 por hora lá. Vamos lá. Inclusive, pessoal, embora nós estamos acabando o semestre, se mais à frente alguém quiser ser membro do projeto Show de Química, nós temos 1010 aí para frente, principalmente no novo canal Química e Ciência, tá bom? Aceito colaborações ainda. Eu tenho um aluno, bolsista, que ele é aluno de artes. Eu dei preferência para alguém que entendesse de filmagem, edição, entendeu? Então, esse momento agora é isso. E tem um técnico que me ajuda também na parte química. Mas é óbvio que alunos da química, como sempre houveram, já mais de 80 alunos participaram do projeto ao longo desses anos todos, é de grande valia para o aluno, né, aprender. A gente aprende muita coisa. E tem muita coisa para ser desenvolvida na área de experimentação em química, tá bom? Além do livro, né? Mas tem muita coisa interessante lá que eu quero desenvolver, mas preciso de ajuda, porque é muita coisa para mim, não dá conta de fazer tanta coisa no laboratório. Ok, vamos lá. Depois que acabar o semestre, quem sabe, né? Ou no próximo ano. Pessoal, então você calcula beta zero, né, usando a formalização, e aí você tem a concentração, né, do metal total que você colocou no seu sistema, e você sabe, então, qual é a concentração, né, de uma certa espécie, exemplo, COP2+, tá bom? Pessoal, em síntese, a única coisa que muda aqui, galera, é que essa concentração, né, a concentração de uma certa espécie depende de quem? Depende de beta zero CM, porque forma um complexo, né, com etapas simultâneas, né, um monoligante, exemplo da amônia. Então, tem várias etapas. Só que para você calcular o beta zero, depende de quem? Da concentração do ligante, tá aqui, ó, amônia.
E só para você saber quanto sobrou de amônia, pessoal, o que é amônia? Amônia é alfa 0 Cl, que é a concentração de ligante de partida, né? É o C analítico, é o que você colocou no Becker. O total de ligantes você dissolveu lá, né, no seu Becker, lá na sua solução. Então, o que acontece é que esse amônia, ela é função de uma fração, depende do pH. Porque variando o pH, exemplo do sistema amônia, vocês lembram lá? O diagrama de abundância, o pKa, eu acho que é 9,74, não é isso, se não me engano? Acho que é 9,24, é 24. Então, quando você fizesse o diagrama alfa, que é 0, que é 1, e aqui é 0,5. Mais ou menos aqui, em 9,74, você tem aqui, então, essa cor que eu estou fazendo aqui, vamos pegar a vermelha, é o íon amônio, que em altas concentrações ácidas, em pH mais ácido, ele está majoritário. Quando chega próximo, a partir de 7, começa a cair a concentração, vai caindo, passa, né, no pH 9,24 pelo ponto sistema, olha como o desenho é bonito, ó, passa pelo ponto sistema e vai caindo. Isso aqui é NH4+, vocês lembram disso, né, pessoal? Teoria de ácido básico. Por outro lado, à medida que você vai perdendo próton, vai gerando a espécie filha dele. Quem é a filha dele? Né? Filho do. Que cor isso é verde? Está aparecendo a mesma cor. Aí vai aumentando a concentração da amônia. Ó, passa pelo ponto sistema e depois fica majoritário e pH bem básico. Então, isso daqui é o NH3, ó, NH3. Tá bom, pessoal? Então, eu repito, o teor de ligante livre, NH3, que vai complexar o metal, exemplo, cobre, depende do pH. Então, tem essa amarração. Num exemplo, por exemplo, de prova, né, de uma atividade assíncrona ou prova, né, assíncrona, se o problema fala, tipo assim, olha, eu adicionei no sistema total 0,1 molar, isso aqui é Cl, total. Qual vai ser a concentração do ligante, pessoal? Qual é a concentração a ser colocada aqui? Seria 0,1? Não, não é 0,1. Ah, desculpa, peraí. Não, falando besteira. Sim, é 0,1. Concentração total que você colocou ligante, sim. Aí você vai calcular NH3, vai ser um alfa 0, concentração ligante. Beleza? Então, o que você vai fazer? A concentração inicial de ligante para colocar no meu sistema, que complexar, né, ele tem que ser corrigido pelo pH. Mas se eu não tenho pH, porque para calcular alfa 0, você precisa do pH. Mas isso não foi dado pH. Só foi falar que eu coloquei 0,1 de amônia, no sistema, água pura, por exemplo. Eu não sei o pH. Tá? Então, o que eu faria? Né? Considerando que existe uma certa hidrólise dessa espécie, no caso da amônia, você calcula, baseado na hidrólise, amônia direta aqui, qual é o valor aproximado, né, de OH-. Por quê? Porque se a amônia hidrolisa, né, se a amônia aqui hidrolisa, NH3, ele reage com água, ele vai formar o quê? O íon NH4+, mais OH-. Ok? Então, aqui, X, X, X. Ok? Então, baseado no quanto que foi para cá, você sabe, então, quanto sobe de amônia. A concentração de amônia, né, é aproximadamente o inicial Cl menos esse X que ionizou. Então, é possível você fazer uma estimativa de concentração do amônio e aí joga aqui nessa equação aqui. Tá? Ou usar realmente o conceito de alfa. Só que o problema é que alfa, ele tem que dar logo pH. Mas aqui você pode aproximadamente considerar que é isso. Ó. Considerar cálculo de base fraca. Né? Ou melhor ainda, o teor de OH-, baseado em base fraca, é raiz quadrada de KBCB. KBCB, lembra? Base fraca? E aí, com isso, você tem o teor de hidroxila, que é igual ao teor, né, de NH4+, e por subtração inicial, menos do que foi para lá, X, você tem aproximação de amônia. Aí você joga aqui, vai tirar beta 0, calcula o valor de cobre, ok? Essa seria, então, uma aproximação razoável disso. Ok, vou continuar, então. Vamos falar sobre complexometria com EDTA. Como eu falei
na aula assíncrona, EDTA é acetileno-diamino tetracético. Você tem 4 grupos de carboxílios. Quando perder esse próton, você tem aqui acetato, acetato, acetato e acetato. E você tem aqui um par de elétrons livres aqui da amônia, que na visão mais moderna, como eu falei na aula assíncrona, em meio muito ácido, você protona esse nitrogênio, formando esse íon positivo aqui, tá bom? H mais ligado à amônia, a nitrogênio forma esse íon. Por isso que o Harris e outros livros mais modernos, ele considera que tivesse 6 constantes de protonação, e não 4, como é dado nos livros mais históricos, tá bom? Por quê? Porque como é um centro de carga negativa de nitrogênio, você é capaz de protonar. Mas isso, para efeito de cálculo, de saber espécie, não altera muito, não. Vocês observam que esse gráfico aqui, ó, do pH 4 para diante, é exatamente o mesmo gráfico daqui, ó, igualzinho, tá vendo? Alfa 2, alfa 1, alfa 0, tudo igual, ó. Alfa 2, alfa 1 e alfa 0, tudo igual. O que vai variar nessa nova abordagem são as espécies, né, mais protonadas ligadas até o nitrogênio, que aqui não tinha antes, tá? Mas agora, então aqui, ó, não tem aqui antes, os livros de 20 anos atrás, mas agora modernos estão considerando que tenham. Certamente algum pesquisador investigando melhor isso descobriu que tem essas constantes aqui de protonação do nitrogênio, né, do grupo da amina, ok? Tá bom? E aqui são as constantes tabeladas aqui, né, mais modernas. Pessoal, é óbvio que não há necessidade de fazer esse tipo de cálculo, né, aquele exercício lá, caso um dia eu peça para vocês fazer, eu creio que não mais farei, mas se for para pedir um diagrama alfa, né, de abundância das espécies, um sistema ácido básico, eu iria pedir somente as 4, que é esse gráfico aqui, né? Tá? Mas se quiser fazer 6, faria, porque se você fez 4, é só colocar mais colunas lá e calcular. Ok, pessoal, então vamos lá. A abordagem é a seguinte: no equilíbrio químico, você tem que o metal se completa o DTA, e a complexação com o DTA é 1 para 1, né? Como eu falei lá no início, todos os metais, eles vão fazer complexão 1 para 1, formando compostos octaédricos, tá bom? Independente da carga do metal, seja alcalino terroso ou de transição, qualquer que seja a carga, ele vai fazer complexo octaédrico, né? Os 4 grupos carboxílicos, ele envolve o metal e mais 2 nitrogênio, né? Na base da pirâmide, tá bom? Ou no meio do octaedro. Pessoal, então, como as constantes de estabilidade do EDTA metal, né, quando você tiver a espécie Y livre, são muito altas, formando complexo MY, como vocês podem ver aqui na tabela, constante de formação, que não tem na apostila velha, mas agora eu estou colocando a apostila nova. Você observa que são constantes muito favoráveis, são constantes de estabilidade, 10 a 7, 10 a 8, 10 a 10, são números muito, muito altos, 10 a 18, 21, tá bom? Mesmo, quem tem mais baixo é o íon, deixa eu ver aqui, alcalino terrosos, né? Aqui não foi mostrado a alcalino, provavelmente as constantes são muito baixas, tá bom? Mas a alcalino terrosos, mesmo que a alcalino terrosa, é 10 a 8, são valores relativamente altos, né? Pessoal, então, para fazer esse tipo de cálculo, você pode fazer uma correção para saber quanto, né, de EDTA está livre, que pode complexar com metal, né? Já que o EDTA também ele é um ácido base, ele sofre hidrólise. Então, o teor de EDTA livre, que está simbolizado pelo Y4-, é uma fração alfa zero do total. CT é todas as espécies de EDTA não complexadas. Tirando aquilo que está complexado com metal, aquele EDTA que está livre na forma de Y, HY, H2Y, H4Y, se você quiser expandir sua abordagem para H5Y ou H6Y, né, essa somatória vai ser, então, chamada de CT, é o total. TOT é DTA, é o total de DTA não complexado. Está bem claro isso? Como você calcula ele? Alfa 0 CT. Pronto. Ok? Ah, eu dissolvi 0,1 mol, né, de EDTA na forma do sal disódico, né, em 1 litro. Deixa eu ver aqui se eu falei isso na frente, a questão do... Não, eu acho que falei antes. Eu acho que eu pulei EDTA, cadê? Pois é, tá faltando a parte aí que eu falo sobre EDTA, sal disódico. Pois é, essa apostila cortou alguma coisa. Não, tá aqui, ó.
Aqui, ó, é só um parênteses aqui. O EDTA é um padrão primário, tá vendo aqui? Né? Geralmente, você usa o sal de sódio, porque ele é mais solúvel, muito mais solúvel do que o EDTA protonado, totalmente protonado. Você tira dois prótons do grupo, de dois grupos carboxílicos, e aí vai formar o sal. É só reagir com hidrossódio EDTA orgânico, vai formar, então, sal de sódio. Substitui dois próprios, dois cátions de Na, né, de sódio, Na+. Para isso, como ele tem área de cristalização, ele forma um cristal, né? Com duas áreas de cristalização, você tem que secar ele 80 graus por 2 dias. Você não pode ultrapassar 100 graus, pois essa água que pode ser perdida. Tá bom? Então, o que acontece? Quando você usa o sal de sódio, como as constantes de estabilidade são muito altas, né, de metais, você acaba expulsando esses prótons aqui, beleza? E formando o complexo octaédrico. Então, forma isso aqui, ó, CuY, e libera, né, aqueles prótons presos inicialmente à estrutura da EDTA, pois a ligação CuY é muito mais favorável do que HY, beleza? Lembrar que, se a constante for baixa, aí você vai gastar muita energia para poder tirar esse próton. Às vezes não é favorável. Então, a gente vai ver mais à frente, né? O que interessa, então, é realmente esse equilíbrio de formação complexa. E ele vai ser favorecido. Quanto maior for o pH. Quanto maior for o pH, menor o teor de H ligado à estrutura do complexo, né, do EDTA. Então, ele pode complexar muito mais fácil, entendeu? Sem depender muita energia, né, nesse processo, tá bom? Pessoal, então, repetindo, H2Y está em equilíbrio, forma Y4-, e Y4- com metal forma isso daqui. Isso aqui está parcial, ou você pode pensar, né, direto o cobre, reagindo com a espécie preponderante, que é o H2Y, libertando, então, dois prótons e formando o complexo, né? Vamos para o exercício. Então, já estão falando aqui. Então, vamos lá. Correção para EDTA. Correção para EDTA. Então, constante de formação, pensando no complexo Y mais metal, vai ser o complexo formado dividido pela concentração de metal, no primeiro membro, dividido pelo o ânion complexante no primeiro membro. Essa aqui é a lei de ação de massas, beleza? Mas quem é Y? O ligante livre, né, não protonado, não depende do pH? Sim, e vai ser igual a alfa 0 CT, sendo CT é tudo que você colocou de ETA, menos a quantidade de metal que você complexou, tá bom? Então, CT vai ser igual ao quê? Nesse exemplo aqui seria o quê? A TOT EDTA, TOT EDTA, ou seja, é o que você colocou, concentração de EDTA original, né, menos aquilo que complexou, concentração do metal. O que sobra é o EDTA, que é passivo de protonação em meio ácido, tá bom? Variando, o pH está variando a concentração, não o total, mas você varia as espécies, né, daquele sistema EDTA, do componente EDTA. Então, a concentração de EDTA livre é alfa zero, a fração de todos os pés de EDTA não complexado, em relação àquilo que você dissolveu no Becker, que é a CT, beleza? Sendo assim, eu posso substituir isso aqui embaixo, ó, né? Sendo que Y é alfa zero CT, esse alfa zero vem multiplicando aqui K de formação e sobra aqui CT. É essa equação, pessoal, que nós vamos usar para efeito de cálculo, né, de uma titulação. Então, a constante de formação condicional, né, chamada constante condicional, KF', tá vendo a linha aqui? Ela é a constante de termodinâmica, tabelada em termos do próprio ligante livre, vezes alfa zero, que depende, esse alfa zero, ele vai depender, que representa a fração do Y livre, vai depender do pH. Sendo assim, pessoal, você vai ter, então, uma simplificação para efeito de cálculo, que é complexo formado dividido pelo metal, né, livre, dividido pelo CT, que é o total de EDTA não ligado ao metal. Entenderam, pessoal? Então, vamos para um exercício. Seja a titulação de 50 mililitros de cálcio, 0,0 molar, com EDTA 0,0 molar. Tamponado no pH 10. Esse pH é fornecido para poder calcular o alfa zero.
Então, o alfa zero calculado é o 0,35. Tá? E já tem essa tabela aqui que facilita a vida. Para pH 10, o alfa do EDTA é 0,35. Mas no Excel você calcula facilmente, qualquer que seja o pH. Se você montar a planilha, sempre quando você precisar, é só digitar o pH lá, que ele te dá o alfa zero do EDTA na hora. Pessoal, então a constante formação do cálcio EDTA está aqui, ó. Essa aqui, ó, 5 vezes 10 a 10, constante de formação. Então, pega aqui a constante de formação vezes o alfa zero. A constante, então, condicional do EDTA cálcio, para aquele pH, é uma condição, né? Para aquele pH de 10 vale 1,75, 10 elevado a 10. Se adicionarmos 10 ml de EDTA, pessoal, antes de mais nada, qual é o teu inicial de cálcio? Ou seja, se eu fizer um gráfico, ó, vou fazer um gráfico aqui, ó. Um gráfico de concentração, volume, né, do EDTA adicionado. É o ligante, eu estou falando de titulação. E aqui, menos log da concentração do metal. Que nesse exemplo aqui, que é igual a PCA, porque é cálcio que eu estou abordando. PCA, essa escala PCA. Então, qual é a concentração de cálcio antes do ponto zero de EDTA, antes de colocar EDTA? É a concentração do metal, que é quanto? Menos logaritmo de 10 a menos 2, que é a concentração inicial do cálcio, né? Em 50 mililitros você tem apenas, né? Você não diluiu ainda, você tem 50 mililitros de cálcio 10 menos 2 molar. Então, o PCA, isso é igual a PCA, que é igual a 2. Então, eu estou aqui, ó, vamos dividir aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu estou PCA 2. Então, o primeiro ponto da sua curva de titulação é que é 2. Agora, eu adicionei 10 ml de EDTA. Nesse caso, a concentração de EDTA excesso é quanto? 50 vezes 0,01, que é 0,5 milimol, menos aquilo que complexou, né, com cálcio. Como reagente limitante de EDTA só tem 10 mililitros, eu tenho, então, 10 vezes 0,01, está aqui, dividido pelo volume final, que é 60, 50 mais 10. Tá bom, pessoal? Então, esse valor aqui, vou repetir, esse valor aqui, fazer uma cor diferente, ó, deixa eu ver, essa azulzinha aqui. Esse valor aqui, 50 vezes 0,1, refere-se à concentração total de cálcio. Aí você tem que subtrair aquilo que você tirou do sistema por complexação com a EDTA. Quanto você extraiu disso daí, nessa solução? Formou um complexo. É 10 vezes 0,01, que é limitado, já que a reação sempre é 1 para 1, é EDTA com qualquer metal, 1 para 1, então você tem 10 vezes 0,1, porque a concentração de EDTA também é igual a 0,01. Você tem, então, 0,5 milimol menos 0,1 milimol, que dá 0,4 milimol, dividir por 60, deu esse valor aqui, 6,67, 10 menos 3 molar. P, função, né, menos log disso, vai dar 2,18. Então, quando você adicionou 10 mililitros aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quando adicionei 10 mililitros de EDTA, eu já tenho um novo ponto, uma plano coordenada, que é 2,18. Está aqui, ó, muito próximo aqui ainda. Subiu um pouquinho. Segundo ponto da curva. Depois, eu vou agora adicionar no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, pessoal, eu tenho o seguinte, vamos lá. No ponto de equivalência, quando há tanto o cálcio quanto o EDTA livre, né, ou as espécies dele, advém da própria dissolução do complexo. Então, você imagina agora o cálcio Y, né, com carga 2 menos, que ele é majoritário, formou totalmente, 100% de formou. X milimol de cálcio com X milimol do ligante, gerando X milimols do complexo. Então, o complexo, imagina agora que ele formou 100%. Só que uma parte ioniza, dissocia, formando um pouquinho de cálcio 2+, mais Y, 2-. Pessoal, mas só que esse Y aqui, ele sofre o quê? Ele sofre hidrólise. Então, na verdade, lembra equilíbrio de solubilidade?
Se aqui é S, aqui é S, aqui é S. Então, o total de espécie aqui daquele sistema é S. Então, mesma coisa, né? Como o total das espécies de DDA é CT, no por equivalência, CA, que advém da ionização, da dissociação complexa, é igual a CT. CT é representar para o Y livre, HY, H2Y. Todas as espécies filhas advêm, né, da solubilidade do complexo. É 1 para 1. Formou 1 de cálcio, formou o somatório de 1 de todas as espécies, H4Y. Beleza? Então, aqui, então, cálcio é igual a CT, né? Você não pode falar que cálcio é igual a Y sozinho, porque existe outras espécies, o Y, ele passa o bastão para o HY, que passa o bastão para o H2Y. Ou seja, você entrou na sala com R$100, continua tendo 100 reações totais. Mesmo embora, né, pessoas, né, outras espécies tenham distribuído dinheiro, né? Mas eu não estou falando isso, estou falando que o total tem que ser R$100, né? Ok? Você desmembrou uma coisa em duas parcelas, metade para cá, metade para cá. Agora, o que você vai fazer com essa outra metade? Se você vai fracionar ela em outro pedacinho, aí é outro equilíbrio químico, ok? Mas o primeiro equilíbrio é a dissociação do complexo. Formou uma parte de cálcio e uma parte de Y. Esse Y aqui sofre hidrólise, aí fragmenta com um pouquinho de Y sobrou, HY, H2Y, H3Y, H4Y. Então, essas 5 espécies aqui, somatório delas, que é o CT, tem que ser igual à concentração inicial, né, do CM, do cálcio. Tá bem claro? Pessoal, então, substituindo aqui, você tem, então, na verdade, substituindo ainda não, cálcio é igual a CT, e o complexo, pessoal, como a constante de formação é muito alta, 10 a 10, eu vou considerar ele que ele está majoritário, ele formou 100% para a direita, o complexo. Você tem praticamente 100% de complexo. Essa ionização que eu falei aqui, CA igual a CT, é pequena. Isso é verdade, a constante é muito alta, 10 elevado a 10 para a direita. Então, quase não tem mais reagente. Então, for fazer rigoroso, o que sobra de complexo seria aquilo máximo possível que poderia formar, que seria limitado pelo cálcio, seria 50 vezes 0,01 dividido por 100, porque no ponto de equivalência tem 50 de cálcio, 50 de DTA. Então, dividir por 100, ok? Corta 0 com 0. Seria, então, 0,01 dividido por 10, que é 5 vezes 0,01, ok. Vai dar 5 vezes 0,001, que é 0,005. Esse seria, então, o máximo possível, né? É o que é chamado de concentração analítica do DTA, é o TOT DTA. Não, desculpa, cálcio, né? Aqui é cálcio, eu estou falando do cálcio. É o TOT cálcio, né? O total de cálcio. Só que esse cálcio ele transformou 100% do complexo. Então, é isso, menos aquilo que está dissolvido. Só que a quantidade de cálcio que se dissolve é muito pequena, repito, devido à alta constante de estabilidade, formação complexa. Então, a concentração do complexo praticamente é 0,05. Então, substituindo aqui na equação, né, K condicional, que nós já calculamos anteriormente, que é 1,75 vezes 10 a 10, ok? Vai ser igual a concentração do ligante, está aqui, 0,05, dividido pela concentração de cálcio, né, que eu não conheço, dividido pela concentração de CT, que eu também não conheço. Só que isso é igual a isso, como nós já demonstramos aqui, cálcio é igual a CT. Né? Novamente, metade para cá, metade desmembrou, mas isso é igual a isso. Então, você vai ter, então, cálcio ao quadrado, jogando aqui para cima e passando, né, a constante aqui para baixo, né, vamos ter, então, esse cálculo aqui, que cálcio vai ser 0,05, 1,75 vezes 10 a 10, ok? Que vai ser igual a 5,3 vezes 10 menos 10, e P cálcio dá 6,3. Então, no ponto de equivalência, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. No ponto de equivalência, agora eu estou com uma coordenada de PCA 2, 4, 6, 6,3, mais ou menos aqui, ó. Beleza? E, finalmente, após a adição de 60 ml de DTA, 60 ml de DTA, tá vendo aqui, galera? O que acontece? Agora eu tenho um excesso de quem? De EDTA. Então, o C total, que é o excesso, vai ser o que passou de 10,
é o que está de excesso, né? Excesso total, todas as espécies de EDTA, HY, H2Y, Y, né, H4Y, isso é representado por CT. CT é o somatório das espécies de EDTA não complexada, não complexada. Tá? Então, é o excesso, né? O excesso que colocou. O excesso é 10, porque até 50 complexou para 1, depois é excesso de EDTA. Então, 10 vezes concentração VM, né? 10 vezes concentração do EDTA, dividido pelo volume final, que é 110 agora, que é 50 partido mais 60. Então, deu 9,10 a 4 molar. Essa é a CT. Pessoal, e quanto você tem de complexo após excesso de EDTA? Olha, como você não tem mais cálculo para complexar, ele continua sendo 0,05 milimol. 0,5 milimol, que é 50 vezes 0,1. Pois é limitado para a concentração inicial de cálcio e o volume. Se você tinha 50 vezes 0,01, continua, então, você tendo, após polivalente, a mesma quantidade de cálcio. Você não está colocando excesso de cálcio, está colocando excesso de EDTA. Então, é 50 vezes 0,1, que é 0,05, dividido pelo volume final. Aí sim, esse que variou, o volume final variou, que é 50, agora você tem 60, 110. Então, a concentração do ligante, né, do complexo, foi essa aí. 4,54 10 3. Então, basta agora substituir na equação de equilíbrio. Então, constante KF é igual, né, ao complexo formado, nós já concluímos ali em cima que é 4,5 10 3, dividido pela concentração de cálcio, né, merreca, que sobra após complexação, praticamente 100% com EDTA, e dividido por CT, ok? Que é o excesso de EDTA que nós calculamos aqui em cima, ok? Aqui, o CT é isso aqui, que nós calculamos aqui. Conclusão, o valor de cálcio, 2,9 10 menos 10, e o PCA dá 9,5. Então, menos log diz aqui dá 9,5, significa que o último ponto do sistema, quando eu colocar 60 mililitros, ó, 60 mililitros, olha que bonito, ele está com aqui 6, né? 8, 9 mais ou menos aqui, não é isso? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 9 mais ou menos aqui, ó, 9,6, não é isso? Então, mais ou menos para aqui para cima, ó. Esse seria, então, outro ponto de curva. Se você continuar fazendo isso, né, para todos mais volume, você vai ter uma curva parecida assim, uma sigmoide, uma curva de titulação, ó. Ele começa a crescer aqui, né, e vai subir um pouco mais aqui, depois vai fazer uma curva, beleza? Você teria que continuar fazendo mais cálculo para preencher melhor essa curva. No Excel faz rapidinho. Entenderam até agora? Alguma pergunta? Hein, pessoal? Eu estou repetindo a aula síncrona, lá na aula síncrona, e agora vocês vão ter essa aula síncrona também, né, para fixar o conhecimento, mas, assim, quem assistiu a aula síncrona já tem uma base, né? Não estou falando nada de novidade aqui. Posso continuar, pessoal? Vocês estão dormindo? Mariana, você está aí, Mariana? Você nunca abre a boca, não fala nada. Está aí, Mariana? Pode continuar, professor. É? Pode continuar, professor. Vocês estão tão quietos. Até agora tem dúvida. Oi, Mariana. Espero que você esteja entendendo tudo, viu? Mariana, quem mais? Romulo, Ema, minha ex-colega de trabalho, Amanda também. Tudo bem, né? Tudo bem com vocês? A Emily Azevedo de Carvalho, a Emily, técnica em química, Luiz Fernando. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo tudo e acompanhando tudo, tá bom? Eu sei que esse trabalho remoto é mais difícil, né? Quando você está apresentando professor, o professor cobra mais, fica ali diante, né? Ver quem está dormindo, quem está no celular, quem está acompanhando, quem está perguntando. Então, essa interlocução junto ao professor induz o aluno a estudar mais. Mas quando o aluno está sozinho em casa, né? Cheio de, como dizer, apetrechos mais interessantes, depende disso. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, mas tem gente que não ama, prefere jogar ou fazer qualquer outra atividade que não estude. Mas para quem, né, tem essa dificuldade de se concentrar, realmente a casa é como dizer assim, é um antro, né, de desvirtuações, né, sejam televisão, internet, é mãe, pai, é filho, criança, é festa. Então é complicado, eu sei disso, mas tentam fazer um esforço aí em reta final para aprender alguma coisa para o próximo semestre e os próximos semestres, e não ficar deficitário nesse conhecimento, que será muito importante, todos os conhecimentos de equilíbrio químico para Quant 1 e Quant 2, tá bom?
Pessoal, agora então, já que não temos dúvida, vou continuar para finalizar essa aula, que eu não consegui falar na aula assíncrona, que é o efeito, né, de outro agente complexante na complexometria com DTA. Observe que nós, até então, estávamos preocupados em saber a parcela, né, de Y livre, Y sem próton associada ao ânion, totalmente desnudado, né, do EDTA, com 4, né, oxalatos livres, e esse ânion com nenhum próton presente, aí sim que forma o complexo mais estável, com maior constante de formação com o metal. Então, nós fizemos a correção, né, do Y livre, concentração de Y, né, ele é igual a alfa zero CT. CT, todos pedem, né, de DTA que não estão complexadas, né, tirando a do metal. Pessoal, agora temos um outro problema. E suponha que eu coloquei um agente mascarante, amônia. Por exemplo, um tampão amônico de amônio. Então, essa amônia, ele funciona como agente mascarante, permitindo que você, por exemplo, titule cálcio na presença de zinco. Vou dar um exemplo, né? Seja zinco e cálcio. Se eu tentar fazer a titulação em pH 10 de cálcio, usando heliocromo T, hélio T, não daria certo, porque você tem o zinco também, que tem constante de estabilidade até muito maior que o cálcio. Ele iria atrapalhar. Mas, como o zinco forma amino complexo com amônia, você pode mascarar ele. O amônio, dependendo da concentração, ele complexa o zinco, deixando livre o cálcio para titular com o EDTA. Essa é a jogada analítica, entendeu? Ele joga aí com diferenças na constante de estabilidade, seja DTA metal e ligante auxiliar metal. Então, isso daí que é a parte matemática agora que eu vou falar. Muito interessante isso, então presta atenção. O sistema, então, tampão amônico de amônio, né, tem o agente complexante, né, para evitar, no primeiro exemplo que eu falei, né, mascarar um metal e evitar, e para permitir, então, a complexação com um metal que forma uma complexão de DTA mais fraca, exemplo de cálcio magnésio, ou também para evitar hidrólise do próprio metal, que é o exemplo aqui. Então, se você for fazer análise de íons polivalentes como ferro, né, alumínio, cromo, muitas vezes você tem que usar um agente complexante ou realmente ter um pH suficientemente ácido para não hidrolisar. Mas eu não posso fazer, geralmente é pH 10, que é ativo, né, a complexação com cálcio, ele se torna favorável, do ponto de vista quantitativo, em pH 10. Assim, pH 10. Mas nesse pH, a hidrogênio precipita. Dependendo da concentração, vai precipitar. Então, você tem que usar um agente mascarante. Pessoal, então vamos lá. O que nós teríamos? Se ele está complexado com o agente auxiliar, agente complexante auxiliar, como a constante de estabilidade da coisa DTA é muito mais favorável, em pH 10, a principal espécie é HY, então eu representei aqui como HY. Reagindo, ele vai expulsar nesses prótons, vai protonar a amônia, ok? E gerando isso que está aqui, beleza? Deixa eu ver se está correto, aqui tem 4 amônios, libera 3 amônia, e o próton do H+, aqui, do EDTA, é protona uma das amônias, formando o íon NH4+. Ok, pessoal? Vamos resolver aqui. Primeiro, quem é Y nesse sistema, quando jogar na equação de equilíbrio? Y é alfa 0 CT, nós já falamos isso. Quem é o metal zinco, né, livre? Ele pode ser calculado como beta 0, que é a espécie de zinco livre, no sistema amônia. Esse M aqui, pessoal, é o total de zinco não complexado com o DTA. Né? Então, porque como é mais forte a complexão do DTA, agora imagine, então, você formou 1 para 1 com o DTA, você colocou, vamos supor que você tinha aqui 0,1 molar de metal, né? E você colocou 0,050 molar de DTA. Ok? Então, quanto sobe de zinco ou de metal, no caso, eu falei cobre, vamos encontrar zinco,
Quando sobe de zinco, não complexar com o DTA. Vai ser de subtração disso, né? Seria o inicial, TOT metal, menos aquele complexar com o DTA, vai sobrar. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, vai sobrar 0,05, que é 0,10 menos 0,05 é 0,5. Esse aqui seria, vamos colocar aqui um 4 para confundir você, 0,4, 0,6. Tá? Esse aqui é a concentração CM, é aquela fração não complexada com EDTA que sofrerá, né, complexação com um ligante auxiliar, nesse exemplo, amônia. Lembrar que a amônia, ela só complexa após complexação de EDTA, porque os complexos de EDTA são muito mais estáveis do que a amônia. Então, esse M é aqueles complexos de amônia, né? Mais o próprio metal livre. Então, como nós vimos agora, meia hora atrás, você pode calcular qualquer uma das espécies em complexos mononucleares sucessivos, como? Né? Quem é beta zero? Beta zero é metal livre sobre CM. Quem é beta 1? É ML sobre CM. É todas as espécies que faz parte, né, dessa complexação secundária, retirando, lógico, o metal que ficou imobilizado com o EDTA. Está bem claro isso? Então, CM é toda espécie de zinco complexado com ligante auxiliar, excetuando aquela com EDTA. Está bem claro? Total zinco não complexado com EDTA. E CT é todas espécies, né, de EDTA, não complexado com zinco, porque você também tem que fazer subtração, né, do inicial do EDTA. Ah, eu coloquei uma certa quantidade lá. Nesse exemplo aqui, pessoal, você tem mais metal que EDTA. Então, certamente, esse EDTA aqui é praticamente zero, né? Teria que ser calculado por equação de equilíbrio, que nós vamos ver agora. Então, olha bem. Na equação de equilíbrio, cada informação é o complexo dividido pela concentração inicial do zinco, do metal, dividido pela concentração inicial do Y, né, do EDTA. Então, vamos chamar isso de KF duas linhas. Por quê? Quando eu substituir aqui, quem é a concentração do Y? Quem é a concentração de Y? Y está aqui, ó, é alfa 0 CT. Quando eu jogar isso aqui embaixo, alfa 0 CT, quem é zinco livre? Zinco livre é beta 0 CM. Se eu jogar aqui, então, beta 0 CM, né, vai ter, então, equação complexa dividido por beta 0 CM dividido por alfa 0 CT. Jogando alfa 0 e beta 0 lá para cima, multiplicando com o equilíbrio, vai ter, então, K de formação tabelado vezes beta 0 vezes alfa 0. Ok, pessoal? A que você conhece nas tabelas de handbooks, essa aqui. E o beta 0 depende da concentração ligante e o alfa 0 depende do pH. Beta 0 vai falar qual é a concentração do metal livre e o alfa 0 ele vai te falar qual é a concentração do EDTA livre, de passivo da reação. No final das contas, você vai ter essa equação simplificada, que é o complexo formado, dividido por CM, dividido por CT. Vamos, então, para o cálculo. Supor a titulação 50 ml de zinco, 0,10-3 molar, com EDTA 10-3 molar. Sendo a concentração, né, de amônia livre, para facilitar a nossa vida, 0,1 molar, tá bom? E isso aqui, combinado a esse teor de amônia, forma pH 9. Esse pH 9 foi dado para poder calcular o alfa 0. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular beta 0. Beta 0, que é a fração de metal livre no sistema metal amônia, que no caso é zinco livre, vai ser 1 sobre 1 mais, né? Opa, eu acho que tem um erro aqui. Tem um erro sim. Pior que eu não corrigi. Na aula 5, né, eu falei isso. Porque seria 0,186 vezes a primeira constante. Não, peraí. Como que é? Aqui é 1K1 vezes L. K1 vezes L. Está aqui. Aqui é K1 vezes L. K1 é 186 vezes L. A concentração do ligante é 0,1. Então, isso aqui vai dar 18,6. Tá, pessoal? Aqui é 18,6. Eu tinha corrigido, falado na aula 5 e esqueci de corrigir. O próximo vai ser K1 vezes K2, que é 186, vezes K2, 219.
são constantes maior que 1. Não são tão altas, né, como eu falei de amônia, né, mas são constantes favoráveis, maior que 1. 186 vezes 219 vezes L ao quadrado. Então, 10 é menos 1 ao quadrado é 10 menos 2. Então, multiplicando isso vezes isso, 10 menos 2 vai dar, então, 407. E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Então, beta zero deu esse valor aqui. Cada informação na tabela, né, de zinco é DTA, é 3,2 vezes 10 a 16. Subindo aqui, então, a constante de formação zinco e DTA. Está aqui, ó, zinco e DTA. Tá vendo aqui? Eu vou passar o mouse aqui, não sei porque não está passando. Tá, então aqui o mouse, aqui, ó, 3,2 vezes 10 a 16. Ou melhor, 10 elevado a mais 16,50. Eu vou corrigir essa apostila todinha, vai dar trabalho, mas tem que corrigir todas essas notações. Eu estou aqui, né? Pessoal, então, vamos parar aqui. Eu estou ficando rouco. Falei 3 horas de manhã na oficina, estou realmente ficando rouco. Ok, galera. Então, vamos lá. Então, eu calculei aqui o beta zero. E o que é K de formação? É o K tabelado, K de formação termodinâmica, vezes beta zero, vezes alfa zero. Alfa zero é a fração de EDTA em pH 9. E nós já vimos lá em cima, né, que dá 5,2 vezes 10 menos 2. É só olhar aqui a tabela do alfa, que é alfa, em pH 9. No pH 9, ela é 5,1 vezes 10 menos 2, tá bom? Isso depende da referência. O ideal também que eu tenho que fazer, quem sabe com a ajuda de um aluno, algum colaborador, é fazer uma revisão, um handbook mais moderno que existir, de todas as constantes ácidas, básicas, né, precipitação, complexação, para aí sim publicar, deixar na apostila, né? Quem sabe publicar um livro depois. Mas isso eu preciso fazer em algum momento na vida. Vamos lá. Onde que eu estou? Estou aqui, né? Então, o K condicional, duas linhas, que leva em conta a hidrólise do EDTA e leva em conta um complexo, né, secundário com o metal, ele vai dar 1,3 vezes 10 a 10, ok? Mesmo aqui você tendo valores, aqui, desculpa, que é 16, tem que corrigir aqui também, que é 16, né? 3,2 vezes 10 é 16, ok? Porque a constante de 10 é 16. Então, 3,2 vezes 10 é 16, vezes, mesmo sendo desfavorável, pH para tem alto teor de Y, mesmo sendo desfavorável para liberar zinco livre devido à alta presença de amônia, mas devido à formação com EDTA, com complexo muito, mas muito forte, 10 a 16, ele sobrepuja esse fator negativo, né, de perda de zinco por amônia e perda de Y por protonação. Ok? Agora vamos fazer o cálculo. Se eu adicionar... primeiro, mesma coisa, vamos lá. Qual é o P5 no início? Qual é o teor de zinco inicial? P5. Menos log concentração de zinco, vale 3. Que é 10 menos 3, está aqui, é 3. Primeiro ponto do sistema da curva é 3. Quando eu adicionar 40 ml de EDTA, já vou fazer o gráfico aqui, tá? Aqui, 20, 40, 60, não, podia fazer... Tá, vamos fazer 10, 10, 10, 20, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Tá, aqui é P5. Então, primeiro ponto do sistema, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro ponto do sistema é aqui, ó, 3. Quando a concentração, volume de EDTA na bureta for 0, né, você tem, então, a própria concentração do cálcio, do zinco, que é 3. Em termos de logaritmo, é 3. Ou 10 menos 3 molar. Quando adicionar 40 ml de EDTA, né, ele está antes por equivalência. Né? Lembrar que você tem 50 mililitros de partida de zinco e 50 mililitros de EDTA, que seria por equivalência, já que ambas concentrações do metal e do complexante, EDTA, é 10 menos 3 molar. Então, quando você colocar 40 ml de EDTA, você tem um excesso de metal, né?
que nós chamaremos CM, por quê? Porque esse metal não está livre, ele está ligado à amônia. O que não tiver ligado com o EDTA está ligado à amônia. Então, o que sobrar de metal é ligado à amônia, que seria o CM, né? Que é metal livre, mais metal com uma amônia, mais metal com 2 amônias, mais metal com 3 amônias, mais metal com 4 amônias, mais metal com 5 amônias, mais metal com 6 amônias. Beleza? Se no caso pensar com zinco também compostos quadrados planares, né? Você, deixa eu ver se são 4 constantes que ele deu aqui. Deixa eu ver se deu 4 constantes. Não, não fala aqui, a gente vai usar agora. Não, está aqui 4 constantes de formação de amino complexo de zinco. Então, provavelmente é composto quadrado planar. Então, vamos lá. Então, substituindo aqui, CM é a concentração de metal que não complexado, né, com EDTA. Ou seja, é todos eles complexados com amônia e o metal livre. Então, quanto sobe de excesso, né, de metal livre ou complexado com amônia, que não complexado com EDTA? Vai ser 50 que você tinha de metal, menos 40 que você colocou de EDTA, relação 1 para 1, sobrou 10 vezes a concentração inicial de metal sobre o volume final, que é 90. Concentração está aqui, e calculando o P disso... não, desculpa. Aqui não calcula P ainda não, porque eu estou interessado no zinco livre. Então, isso aqui é o CM. E quanto vale zinco livre? Zinco livre é beta 0 CM. Beta 0 CM. Então, o beta 0 nós já calculamos anteriormente que é esse valor, vezes CM. Na verdade, CM está aqui, né? O beta 0 é esse valor aqui, 8 vezes 10 menos 6. Substituindo, então, P zinco deu 9,1. Então, aqui, ó, quando adicionar 40 mililitros, que é esse ponto aqui, 10, 20, 30, 40, ó, né? O P vai para 9,1. Então, 3, o meu grau vai lá não, 3, aqui, ó, vai para 9,1. Beleza? Tá. Continuando. No ponto de equivalência. No ponto de equivalência, né, você vai ter, então, a dissociação do complexo. Olha bem, vamos lá, raciocinando outra vez. Aqui está o complexo, né, aquoso, totalmente complexado, né? Então, aqui com carga 2 menos, você tem aqui, né, o zinco, o complexo zinco, aquoso, complexado. Uma parte dele, por que eu estou colocando colchete? Se eu estou querendo escrever cliquinho, você não coloca colchete, né? Esse complexo aqui, então, uma parte dele sofre ionização ou dissociação, desse exemplo. Na verdade, poderia considerar uma dissociação que já existe carga, né? Gerando, então, uma merreca de zinco 2 mais livre, não é favorável, né? Porque a constante de estabilidade completa é muito alta, e liberando um teor de Y2-. Mas, eu já falei, pessoal, que tem intruso no sistema. Esse zinco aqui 2+, ele não fica 100% como zinco. Ele gera o quê? Os complexos de amônia, né? Que sobra um pouco de zinco, forma zinco com uma amônia, um ligante, forma zinco com 2 ligantes, pontinho, pontinho, até zinco com 4 ligantes. Então, essas aqui são espécies de zinco. São os filhos do zinco, a partir do momento que ele hidrolisa, ou ioniza, nesse caso aqui. E vamos para o EDTA. Agora vamos para o EDTA. Olha, o EDTA, ele não fica livre sozinho no sistema aquoso, pois sofre hidrólise, ele gera todos os filhos dele. Quem? Sobra um pouco do Y, né? Ok? Aqui é Y4 menos, né? 4 menos. Sobra um Y4 menos, forma HY, forma H2Y, forma H3Y, forma H4Y. Todas as espécies filha advêm do Y. Significa que se aqui era X, aqui é X, aqui é X. Para cada milimoles que dissocia do complexo, forma XX. Né? Quem é esse total de espécie aqui? É o CM. Todas as espécies de zinco complexadas com ligante auxiliar é CM. E quem são as espécies totais aqui que advêm da dissociação? É cetal, são todas espécies de EDTA. Tá? Então, conclusão. No ponto de equivalência, eu já conheço o CM e conheço CT. Eles são iguais, porque a relação é para 1. E quanto de complexo eu formo? O mais possível seria controlado pela concentração inicial do cálcio, você tem lá, que é 0, concentração que você tem aqui, seria 50, que é o volume de cálcio, vezes 0,01, dividido pelo volume final de 100, né? Que o volume final é 50 mais 50, né? Ambos os 0,01. Então, exato. Por equivalência vai ser 50.
Então, qual é a concentração do metal? Vai ser 50 do cálcio vezes 0,0,01 dividido por 100. Tá? Então, corta aqui. Aqui é 10 a 2. Vamos cortar isso aqui. Cortou com isso aqui. Então, vai dar 0,01 dividido por 10 dá 10 menos 4. Então, dá 5 vezes 10 menos 4. Essa aqui é a concentração, então, 5 vezes 10 menos 4, do complexo formado, máximo possível. Menos aquilo que foi da dissociação, que é o X. Mas eu desprezo, que é pequeno em relação a isso. Então, aproximadamente igual a 5 vezes 10 menos 4. Substituindo, pessoal, K de formação condicional global, né? Aquela, levando em conta o beta 0 e o alfa 0, vai ser 1 vezes 3 vezes 10 a 10, que já tinha calculado anteriormente, vezes. Na verdade, calculou aqui, né? Aqui, ó. Você tem o beta 0, você tem o alfa 0, aí você tem a constante que dá 1 vezes 3 vezes 10 a 10. Eu acho que foi calculada antes da letra A, deixa eu ver. Exatamente, foi calculada antes da letra A, tá aqui, ó. Esse valor aqui, 1 vezes 3 vezes 10 a 10. Opa, sem querer mudei aqui, parei, tá gravando. Tá. Pessoal, então, no ponto de equivalência, você vai ter... Desculpe, estou no ponto de equivalência, né? Então, você vai ter que... A equação é K condicional, vai ser complexo dividido por Cm vezes CT. Como Cm é igual a CT, então vai dar Cm ao quadrado. Calculando, deu isso aqui, ó, 1,9 10 a menos 7 molar. Então, isso aqui é o somatório de todas as espécies de zinco livre e mais zinco ligado à amônia. E quanto vale de zinco livre? Beta 0 Cm. Beta 0 Cm, que é a fração, né, devida apenas ao metal livre, não complexado com nenhuma outra molécula de amônia. Beta 0 Cm. Beta 0 nós já calculamos anteriormente, né, multiplicar por Cm, que foi calculado, você vai ter esse valor, que P, então, dá 11,8. Tá bom? E, finalmente, a letra C é após a adição de 60 medidas de DTA. Agora vai inverter. Eu tenho agora um excesso de CT, que é a DTA, que é 60 menos 50, vezes a concentração, dividido pelo volume final, dá isso aqui em termos de molaridade. Tá vendo? Até isso eu tinha esquecido, né, na apostila texto, colocar o símbolo de molaridade. Pessoal, então, CT eu conheço. O complexo formar também eu conheço, pois é limitado pelo cálculo 50 vezes 0,0,01, dividido pelo volume final, que é 110, que é 50 mais 60. Resolvendo, deu esse valor de concentração do complexo. Ok? A quantidade de milimoles é a mesma, né, do ponto equivalente, só que o volume variando, varia a concentração do complexo. Conclusão, substituindo, a constante formação condicional que foi calculada é igual ao complexo dividido por CMCT, sendo assim, Cm, joga aqui para cima, é isso dividido pela constante, que está aqui, e dividir por CT, que foi calculado aqui, ok? Então, conclusão, Cm vale esse valor aqui, e qual é a concentração de zinco livre? É beta 0 Cm. Substituindo beta 0, né? Já que a concentração de ligante é constante, foi dado no início do problema, você vai ter, então, 14,5. Então, você teve o valor de 11,8, 14,5. 11,8, 14,5. Ou seja, esse meu gráfico aqui foi meio infeliz, né? 3, vamos colocar aqui 9, 3, 9, 3, 9, 12. Vou pegar a caneta vermelha. 14, 12, depois aqui 15, mais ou menos aqui é 15. PCL 15. Então, quais os valores que nós temos lá? Depois do 3 veio o 9, já coloquei no ponto de equivalência. Não, no ponto de equivalência é o 9,1. Desculpa, 9,1 no ponto de equivalência. Não, peraí. Após 140 milímetros é 9,1. No ponto de equivalência deu 11,8. 11,8, depois mais 10, 14,5. 11,8, 14,5. 11,8, 14,5. Então, quando eu adicionei aqui no ponto de valência, não, 1, 2, 3, 4. Ponto de valência aqui, ó. Ponto de valência está aqui. Ele vai valer quanto? 11, já esqueci. Pessoal, estão prestando atenção, né? Todo mundo está mudo. 11,8. 11,8, 10, 9. Aqui já é 12, né? Ei, peraí, fiz desenho errado aqui. 3, 9, 9.
Quanto era o primeiro valor? 9, né? Esse ponto aqui está errado aqui. Aqui é 3, 9, deu 9,1, né? Cadê? 40 mililitros de DTA. 9,1. Deu 9,1. Está errado esse desenho aqui, tá? 9,1 é aqui, ó. Aqui que é ponto 9,1. Apagar esse ponto aqui, está errado isso aqui. Aí, quando chegar no ponto de equivalência, agora vai dar 11, eu esqueci outra vez, 11,8, acho que é 11,8. Então, aqui é 9, aqui é 12, 12 está por aqui. Então, 11,8 está mais ou menos aqui. Ok? E, finalmente, o último ponto deu 14, alguma coisa. 11,8, e o último foi 14,5. Então, quando você adicionar 60 mililitros aqui, ó, deu 14, próximo a 15. Está aqui, ó. Pessoal, então, se você desenhar também uma sigmoide, vai dar uma sigmoide, tá bom? Por titulação. Entenderam, galera? Puro raciocínio matemático, puro raciocínio químico. São 16h52. Eu posso continuar. Temos 15 alunos ainda. Eu posso continuar mais um pouco, inclusive resolvendo exercício, alguma dúvida. Vocês começaram a fazer o exercício para entregar no final de semana, não é isso? Acho que na próxima segunda-feira. Seja de sobriedade e complexação. Alguma dúvida sobre aquele exercício? Professor, na lista que você mandou, na 4 é uma questão de titulação de zinco para DTA, né? Tá, deixa eu pegar a lista aqui. Está falando a lista da atividade assíncrona, não é isso? Isso, assíncrona 8. Tá, deixa eu buscar ela aqui. Peraí. Ela está aqui. Peraí, só um segundo. Não. Deixa eu entrar aqui em atividades. Está em atividade assíncrona 8, deve ser, né? Não, 2 de dezembro, não, peraí. Atividade assíncrona. É a 8, né? É 8. Tá 8. É para entrega dia 2 de dezembro. Não foi possível usar o arquivo, foi abril. Qual é a pergunta? Na 4, você pede ali, calcule a concentração do cálcio. Isso, acabamos de fazer esse exercício, tá bom? Mas na titulação de zinco, eu não entendi onde é que entra o cálcio. Fez besteira. Supor titulação de trímere de zinco em DTA, sendo amônio tal. Calcula a condição de cálcio no ponto de equivalência à posição de 50 ml de DTA. Não, é zinco. É zinco, claro que é zinco. Eu acho que eu fui modificar alguma coisa e esqueci de... é zinco, tá bom? É com amônia, é zinco. Não é cálcio, não. Realmente foi um erro aí de digitação. Tá bom? Esse acabei de fazer esse exercício, eu só mudei as concentrações, tá bom? É repeteco do que eu acabei de apresentar para vocês. Eu achei que você ia falar alguma coisa de encontrar o zinco. Mas pessoal, o exercício 3, vocês estão vendo o exercício 3? Eu acho que ele é mais elegante, o exercício 3. Calcular a solubilidade molar precipitado, assim como a concentração de todas as espécies presentes na solução final, resultante da mistura do excesso precipitado com a concentração dada ao agente complexante. Pessoal, esse exercício você pode calcular pensando que é a solubilidade, né? Beta zero, né? Ok? Tudo bem? Você lembra que o efeito da complexação sobre hidrólise, né? E também sobre precipitação? Aqui eu não consigo ter caneta, não. Eu não tenho caneta aqui, eu não estou no Word. Eu teria que abrir pelo Word. Eu posso abrir aqui o Word, peraí. Deixa eu voltar aqui a apostila que eu estava. Vocês estão vendo agora a apostila, né? Tá, eu vou ter que abrir aqui, então, esse arquivo do Word, que eu preparei para vocês, fechar aqui, atividade assíncrona. Atividade assíncrona 8, não é isso? Que aí eu consigo abrir pelo Word aqui e fazer uso da caneta. Quantos alunos nós temos ainda? Deve ter uns 10 ainda. Emily, tá aí? Tá estudando, né? Na verdade, só tem os mesmos alunos, 3 alunos que... A Amanda se aquietou de uns tempos para cá. Ela falava bastante, agora está quietinha. Mas só tem o Gabriel Coca e mais, às vezes, a Tamires, às vezes a Adriele. Cada aula é um aluno que resolve falar, né? Os outros ficam só quietinho. Vamos lá, caneta.
Tá, esse exercício aqui é interessante, porque é de precipitação, é só para correção, mas é relativamente simples, né? Aqui você vai ter que KPS, né, é prata mais ao quadrado vezes teor de sulfeto. Ok, pessoal? Então, aqui ele está considerando hidrólise, está pedindo hidrólise? Deixa eu ver. Calcula a solubilidade molar do purã, assim como em todas as espécies presentes na solução final, resultante da mistura de excesso de precipitação com a condição dada agente complexante. Ele aqui não está citando hidrólise, não, tá? Ele nem falou o pH desse sistema, né? Mas, se você quiser fazer um cálculo mais aprimorado, você faria, né? A hidrólise. Ok? Então, aplicando, então, o conceito de S, porque a única fonte, né, dos íons é a própria solubilidade, então você vai ter que KPS é igual a cálcio, vai dar 2S, né, o prato 2S ao quadrado, vezes a sulfeto é 1S. S elevado a 1. Tudo bem? Vamos chamar de X, para não confundir com o meu sulfeto. X e X, né? Então, AG2S em equilíbrio forma 2AG+, mais sulfeto 2-. Então, para cada X desse, forma 2X aqui e um X desse. Porque não tem outra fonte de metal e nem de ânion. Então, aqui você tem esse cara aqui. Olha, primeiro, a prata sofre hidrólise? Não, vou desprezar a hidrólise da prata. Tá? Mas sofre complexo? Sim. Então, vai ser esse 2S, né? Vai ser, então, KPS vai ser 2 vezes. Se não houvesse complexação da prata, seria X, seria solubilidade, o S, né? Que advém lá do produto. Havendo, né, complexação, então você vai ter o quê? Uma beta zero, que sobra de prata é beta zero. Na verdade, aqui no caso, pessoal, seria beta zero vezes S. Ou que nós estamos chamando de X. Beta zero, S. Essa é a fração de prata, né? Porque para cada X que forma aqui, forma 2X. Então, é 2 beta zero S, já que o X aqui, o que sobra realmente aqui de prata é uma fração, né, daquilo que dissolve, né, que nós chamamos de S ou X. Então, aqui você corrigiu a prata, tudo isso aqui elevado ao quadrado, vezes sulfeto. Sulfeto sofre hidrólise? Olha aqui, pessoal, em meio de amônia 1 molar, com certeza o meio é básico, né? Sofre sim uma hidrólise. Aí não fala-se exatamente quanto hidrolise, mas você poderia pegar aqui a amônia, né? Qual é o POH? Né? AH menos KBCB, que é 10 elevado a menos 9, não, KB seria 4, da amônia acho que é 4,7 por aí, né? Que é o oposto lá do ácido acético, 4,24, se não me engano, né? Que é o KB, eu estou falando KB, vezes CB. CB é 1. Isso aqui vai dar mais ou menos POH, o POH dá 10 elevado a menos 2,1, mais ou menos. Né? Então, o POH da ordem de 2 e o pH da ordem de 12, né? Meio básico. Né? Seria, na verdade, 11,9. Considerar 12. Com esse pH aqui, pessoal, você poderia também fazer uma correção do sulfeto, tá? Se você quisesse. Ou seja, o sulfeto, então, seria o quê? O que sobra do sulfeto, pessoal? O que sobra aqui de X? Esse aqui é o sulfeto. Agora é o sulfeto. O que sobra do sulfeto? O sulfeto é alfa zero vezes CT, né? No caso aqui, a total da espécie ligada, né? Que seria a amônia mais o iomônio, né? Que praticamente é igual a quanto? 1 molar. Então, seria alfa zero vezes 1, que é a concentração, né? 1 não, desculpa, S, né? Porque tudo aqui advém da solubilidade. Então, vezes X, seria isso, alfa zero vezes X. Tá? Conclusão, a resposta de vai ser 2 beta zero vezes beta zero complexo, alfa zero, que refere a fração de sulfeto presente, vezes X ao cubo. Tá? Então, X ao cubo vai ser KPS dividido por 2 beta zero alfa zero, você calcula o X. Mesma coisa vai fazer para os demais casos.
No caso do sulfeto de mercúrio, você considera só o EDTA presente, formação total de complexo EDTA mercúrio. No caso do iodeto de... Oi? Ali na conta não fica 4B0 ao quadrado, não? Quê? Na conta ali não fica 4B0 não, claro, 4. 2 ao quadrado dá 4. Aqui é 4. Porque isso aqui é parênteses. 4, beta 0, alfa 0, x ao cubo, tá bom? Isso. Eu estou sendo rápido aqui, pessoal, mas você depois pensa o refino disso, né? No caso aqui de oxalato de ferro, vai formar complexo de oxalato férrico, né? Novamente, você tem o alfa 0 aqui para o ferro. Ah, não, vai dar beta 0, né? Porque o ferro forma complexo com oxalato, tá bom? Aí você vai ter o beta 0 aqui para corrigir, né? No exemplo do ferro aqui, letra B, que seria com KPS, vai ser igual, rapidinho, pessoal, quem acompanhou. Vai ser, ferro é 1, então daria S sobre unidade S, aqui seria 3S elevado ao cubo, né? Tudo está dividindo próprio precipitado, né? Substituindo, olha, mas S do ferro sofre hidrólise, então aqui vai ser alfa 0 vezes S, né? Hidroxila é hidroxila, então deixa quieto, né? Então, hidroxila já está presente, não sofre hidrólise, ele já é próprio agente de hidrólise. Então, aqui vai ser 3S ao cubo. Então, isso aqui vai dar, então, 27 alfa 0 vezes S a quarta potência. Pronto. Aí você calcula a subidade. Tá, isso é tranquilo, tá? Achava que era difícil, mas é tranquilo. Esse exercício aqui de 2, que é a prestação fracionada, todo mundo entendeu isso, pessoal? É de suma importância a prestação fracionada. Deixa eu reduzir essa daqui, peraí. Eu queria aparecer aqui o Google Meet, peraí. Deixar aqui. Ei, peraí, cadê vocês? Tá aqui. Ah, tá aqui. Tá, temos 14 alunos ainda. A pergunta que eu faço, eu vou tentar agora abrir aquela janela da apostila, peraí. Cadê? Tá aqui, não. Ela tá aqui, atividade de quinta, né? Não. Essa aqui? Essa aqui. Pronto, agora eu coloco aqui no Google Meet. Cadê você, Google Meet? Caramba, tá cheio de bagulho aqui, eu não tô achando o Google Meet mais. Ah, é porque eu abri na mesma... abri na mesma janela, não tem como colocar. Tudo bem, deixa pra lá. Tá, mas essa atividade aqui... A número 2, vocês têm dúvidas sobre isso? Essa aqui é de maior aplicabilidade na área analítica. Eu fiz a aula 5, eu expliquei na aula síncrona gravada. Vocês têm isso gravado na aula síncrona da última aula. Eu acho que com a Tainara, não sei com a Tainara, não, foi com a Driele, se não me engano, né? Tirando várias dúvidas dela. Está bem completo lá a explicação. Foi quase meia hora só para explicar essa questão. E na aula assíncrona gravada também eu coloquei isso daí, tá bom? Na aula que eu postei final de semana. Tem alguma dúvida sobre isso? Porque daqui que é o legal fazer precipitação fracionada. Alguém tem dúvida sobre esse assunto aqui? Não? Professor, eu fiquei com uma dúvida nisso aí. Pode falar. Ali, nessa questão, você dá os 2 cátions e fala, né, a respeito de calcular pH e tal. Como que eu vou saber, assim, qual vai ser... Como vai formar o precipitado? Porque só tem os 2 cátions ali. Sim, o ânion precipitante... Você não colocou o ânion, né? Não, faltou. Não, realmente, tá vendo? Na pré. Mas o ânion precipitante que é hidroxila. Olha aqui embaixo, desenho o diagrama log N vezes pH. Quem está precipitando é hidroxila. Esses cátions que precipitam na forma de hidróxido. E aí o hidróxido está relacionado com o pH, tá bom? Tudo bem que poderia ser sulfeto, né? Poderia ser qualquer base protonável. Podia ter sido sulfeto, podia ter sido bisulfato, podia ter sido, né? Vamos supor que forma um fosfato também, realmente tem razão. O ânion precipitante, nesse exemplo aí, é hidroxila, tá bom? Você passa essa informação para o colega. Mais uma falha aí do texto, tá bom? É hidroxila. É porque eu fiz isso daí similar ao que já existe lá na prova da farmácia. Tem um exercício, eu acho que igualzinho a esse, tá bom? Só muda a concentração, mas é hidroxila. Então, aqui como você faz esse tipo de exercício? Eu não consigo escrever aqui, tá, pessoal? Porque eu tô... peraí, mas eu abri o Word. Peraí, aqui, agora eu abro.
atividade C. Aqui no Word eu consigo escrever, tá aqui. Tá aqui. Opa, ele expandiu? Não. Tá. Ele não quer ampliar mais, tudo bem. Então, aqui, você vai ter que fazer, letra A, calcular o pH para ir para a estação. Aí você vai fazer para 1 a 1, né? KPS. Peraí. KPS, né? Aqui que é hidróxido de chumbo. Então, vai ser chumbo 2 mais vezes hidroxila ao quadrado, né? Porque a relação é 1 para 2. Ok? No caso do alumínio, KPS do alumínio, né? Vai ser alumínio 3 mais vezes hidroxila ao cubo. Qual é a concentração de hidroxila ou pH para ir para a precipitação? Só substituir. Se a concentração de partida é 10 a menos 2 vezes hidroxila, né? Hidroxila ao quadrado, então vai ser KPS, dividir por 10 menos 2, raiz quadrada disso, que é elevar o índice à metade, aí você vai ter aqui o pH. POH, depois tira pH. Mesma coisa vai fazer para alumínio. Vai dar pH também. Né? Você tem que concluir quem precipita primeiro. O que precipita primeiro é aquele com pH mais baixo, né? Que precisa menor quantidade de hidroxila. Né? Pessoal, o que precipita primeiro não é o que tem KPS menor. Isso só é válido se a relação for 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Mas se tiver uma relação 2 para 3, qual é o caso aqui, não dá certo. Por exemplo, o chumbo precisa de 2 hidroxila, o alumínio 3 hidroxila. Então, você não pode olhar o KPS e dizer quem é maior, quem é menor. Você tem que fazer o cálculo baseado na mesma concentração deles, né, para concluir quem precipita primeiro, ou seja, quem é mais insolúvel, tá bom? A concentração também influenciará esse cálculo, né? Se fosse a mesma concentração, você pode concluir, esse metal precipita primeiro. Mas se você variar a concentração do outro, aí pode ser que o outro precipite primeiro. Vai depender, então, são dois efeitos de equilíbrio químico, né? A constante e concentração. Isso afeta diretamente a lei de ação de massa. E é óbvio que a temperatura, né? Mas a temperatura você considera que sempre é constante, né? Geralmente a gente trabalha 25 graus centígrados. Pessoal, feito isso, calculado o pH para licitação, aí ele vai falar a pergunta: quando é restaurado o cátion mais insolúvel, quando mais solúvel começa a precipitar? Basta você pegar, então, a condição de ânion que começa a precipitar o mais solúvel, né, posteriormente, e jogar esse valor de concentração na equação do mais insolúvel, para saber quanto restará. Aí basta pegar a concentração inicial, subtrair dessa concentração, dessa condição, né, quando o mais solúvel começa a precipitar, e dividir isso pela concentração inicial. Então, vai te dar o percentual, né, que resta daquele cátion em solução, do mais insolúvel em solução. A pergunta C, aí você faz o seguinte: não, eu não quero saber na condição de chegar a início de precipitação do mais solúvel. Eu quero saber o seguinte: eu quero a condição de 99,9%. Então, isso equivale a 0,1%, né, do cátion 1 e 2 em solução, que equivale a um fator de 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,1 sobre 100%. Isso é 10 menos 3. Esse fator aqui, pessoal, é o fator a ser multiplicado pela concentração inicial, né? Concentração inicial do cátion. Isso aqui vai dar, então, a concentração final a ser colocado na equação de equilíbrio, tá bom? E aí você coloca e vai saber, então, qual é o pH necessário para atingir 99,9% de precipitação. E, finalmente, feito isso, aí você pode fazer um desenho, né? Um gráfico, né, de como precipita isso. Então, aí que é a parte mais bonita do problema. Você tem concentração de um, concentração de outro, vai ter uma concentração aqui, outra concentração aqui. As inclinações vão depender, né? Quando você logaritmiza o próprio KPS, a equação KPS, você vai concluir se aqui é menos 2, se aqui é menos 3, se aqui é menos 1, vai depender, né, da carga, da relação metal e precipitante, tá bom? Íon precipitante. Tem vários exercícios na prova da farmácia que eu deixei, também tem na atividade síncrona, na aula síncrona. Então, vocês tentam fazer isso e eu acho que vocês vão conseguir facilmente. Mas façam, tá? Por favor, não fiquem colando um com o outro, não. Porque
porque senão você não aprende. Tenta fazer sozinho, tá, pessoal? Né? Se realmente tiver muito difícil, lá no final, para não levar zero, é importante vocês entreguem, para não ficar com zero. Aí você pede, ô, meu filho, manda aí para mim, mas deixa que eu prometo que vou estudar. Aí tenha compromisso de estudar e entrega, tá bom? Eu repito, cara, eu não estou presencialmente saber quem realmente está colando, quem não está colando, vai da consciência de cada um, né? Mas eu gostaria que, pelo menos, quem colhe, pelo menos tente estudar o que está mandando para mim, para saber o que foi que enviou. Porque aí na aula oral, aí eu vou poder saber se realmente o cara entendeu alguma coisa ou não, né? Quando eu fizer uma pergunta básica de gráfico como esse aqui, alguns cálculos eu vou fazer, né? Dá tempo de fazer. Calcule o pH para a precipitação. Isso você faz em 30 segundos, né? Agora, fazer todos esses cálculos, letra A, B, C, D completo, não. Aí você vai gastar 10 a 15 minutos, não tem tempo na avaliação. Alguma pergunta mais? Eu vou voltar, então, aqui para a atividade. Cadê onde eu estou? Google Meet. Oi, temos 10 alunos ainda. Pessoal, alguma pergunta mais? Podemos finalizar a aula? Ou vocês querem tirar alguma dúvida ainda? Emily Azevedo. Mariana, está entendendo tudinho, né, Mariana? Bruno, tem uma pergunta. Emily, tem alguma pergunta? Emily? A Mariana tem pergunta? Não, não é uma dúvida. Emily, não. Emily, você está com a vida tranquila aí, conseguindo estudar? A sua internet está funcionando direito? Beleza, já está estudando. Quando você quiser, o James está lá, se batendo lá com análise de Kidal, nitrogênio Kidal, tá certo? É bom que eu tenha alguém também assessorando ele. Ele é agrônomo, né? Ele tem pouca experiência em laboratório. Depois, se quiser um dia conversar aí, pensar próximo ano, não sei como está a sua vida atual. Tá, pessoal? Eu fiz um convite, né, no início do ano, que alunos que queiram trabalhar na LQA, tem 1000 coisas lá que está rolando, tá bom? Muitas coisas interessantes, tanto na parte instrumental, analítica, quanto na parte operacional, né, de avaliação de efluentes, né, de outras coisas mais, tá bom? Aí sejam bem-vindos, né? Para esse ano não vou mais pegar aluno, mas para o próximo ano, depois de início de fevereiro, eu vou tirar férias, né, em janeiro, aí eu pretendo reativar e continuar as pesquisas lá, dos atuais alunos de doutorado e outros que surgem. Também aceito contribuição para o show de química, tá bom? Esse ano foi bem, mesmo online, foi extremamente trabalhoso, né? Eu participei de 8 congressos, quer dizer, nem em época presencial eu fiz tanto show, tanta apresentação, tudo online, mas deu muito trabalho para fazer também, principalmente as oficinas, que é ao vivo, né? Tiveram 3 oficinas ao vivo, streaming, em YouTube, ou plataforma Google Meet e outras. Então tá, pessoal, então eu vou finalizar aqui a aula, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, eu vou fechar aqui então a gravação, tá bom? Até a próxima, estudem, até a próxima semana, eu vou postar a aula, talvez para esses dias, talvez até sábado, e também vou já lançar a última atividade assim sobre oxidação. Então tá, boa final de tarde para vocês, estudem e até a próxima. Tchau. Vamos lá, vou fechar aqui. Parei. Agora eu tenho que parar a gravação. Deixa eu fechar aqui primeiro. Parar a apresentação. Não posso parar a apresentação não, porque eu tenho que ver as pessoas presentes. Eu vou só interromper a gravação.